Hoje falaremos sobre família e poder. A família é a primeira instância do poder, do afeto e da violência que o indivíduo civilizado experimenta. É através dela que são sentidas as primeiras restrições, limites e proibições, repressões da vida social. Quanto mais integrada a civilização ela se encontra, tanto mais repressiva e violenta pode se tornar. No entanto, ela é o primeiro núcleo afetivo que conhecemos. A rigidez e as anomalias da organização social civilizada fragilizam a estrutura familiar, tornando-a pouco apta para exercer suas funções formadoras do caráter dos indivíduos, da sua nutrição, da sua aptidão para a vida social. Crianças e adolescentes ficam prejudicados no seu desenvolvimento psicossocial. Seus pais não têm tempo para lhes dar atenção e afeto, precisam estudar desde cedo para ingressarem na vida competitiva. Suas brincadeiras são interpretadas como perda de tempo pelos adultos. Sua sexualidade, sentida como perigosa e problemática. Seus direitos, frequentemente escamoteados, com palavras de ordem tais como: obedeça, estude e trabalhe. Não é necessário comentar sobre as crianças e adolescentes nascidos de famílias que sobrevivem em favelas, cortiços, periferias, viadutos e lixões. Esses são o retrato mais cruel e desumano da nossa civilização. Muitas famílias assistem perplexas aos dramas e tragédias do dia a dia e vão, passiva e inconscientemente, transmitindo aos seus filhos os princípios, valores e sentimentos circulantes no meio social. Certa vez, foi perguntado a uma moça de 17 anos, que já namorava, se um dia pensava em casar. A resposta foi: às vezes eu penso, mas não sei se conseguirei criar bem meus filhos. A vida está muito difícil. Quais as profundas razões que orientam a escolha do lema da nossa bandeira, ordem e progresso, e qual o efeito que causam essas palavras nos jovens e nas crianças? Talvez essas palavras estejam dirigidas para os adultos da família e signifiquem: nada de brincadeiras. É certo que a vida se inicia na concepção, se inaugura com o nascimento e se encerra com a morte. Poderá ser um passeio produtivo e reprodutivo, onde é possível deixar experiências construtivas ou destrutivas e deixar cópias, filhos, de nós mesmos. É uma viagem interessante e divertida, uma espécie de excursão para onde se leva uma cesta que contém trabalho, lazer, estudo, religiosidade e principalmente convivência. Nessa cesta estão contidos, em dose suficiente, todos esses alimentos que, sem se tornarem penosas tarefas, nutrirão os participantes da alegre excursão. Na década de 60, os jovens hippies, numa forte resistência à organização familiar e social, sugeriram o lema Paz e Amor, uma clara mensagem de insatisfação e reação contra a sociedade atual. Os adultos da família costumam passar para as crianças e jovens, através do discurso e das atitudes, a já conhecida expressão: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O conteúdo francamente desorientador desse comportamento confunde e perturba o desenvolvimento do psiquismo em formação. A dúvida se instala: faço o que ouvi ou faço o que estou vendo e compreendendo?
Já sabemos que os comportamentos materno e paterno servem de modelo durante um longo período. São os primeiros e principais moldes de formação para os outros indivíduos da família. Esses moldes, pela sua importância e frequência de repetição, se fixam de forma indelével na memória e influenciam fortemente na constituição do caráter individual. Lembra o ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Frequentemente, os adultos cometem o terrível engano de considerarem os jovens e crianças como pequenos e frágeis idiotas, incapazes de avaliarem e interpretarem com profundidade sobre todas as coisas. É como se fossem sacos vazios que precisam ser preenchidos pelas experiências dos adultos. Puro engano. Já vimos que o cérebro é um avançado e potente instrumento completamente equipado e construído para captar os estímulos mais sutis, desde a sua formação intrauterina. Nada escapa ao seu vasto raio de ação. Observemos 3 textos produzidos por pré-adolescentes a respeito do comportamento dos pais. Observem como eles compreendem e captam essas situações. Primeiro texto. Meu pai, um amigo. Meu pai nunca está cansado para brincar com nós 4, mas às vezes ele não pode porque aconteceu alguma coisa no serviço que não o agradou. Quando estou com dúvida de alguma coisa ou no dever de casa, ele me explica com todo carinho. Eu acho que meu pai só descansa quando está dormindo, principalmente aos sábados e domingos. Nos sábados e domingos e feriados, ele vai passear com todos nós ou fica soltando pipa com os meninos, andando de bicicleta com a gente. Eu acho que ele tem muito carinho e muita calma com a gente. Eu não tenho nada a reclamar do meu pai, ele é muito prestativo. Quando está doente, damos muita assistência para ele, como ele dá para a gente. Quando eu era menor, ele era tão carinhoso comigo e até hoje é. Antes, ele até trocava minha fralda, dava-me mamadeira e me cuidava como cuidou de todos. Ele não trata nenhum de nós com mais amor. Meu pai gosta de nós 4 com o mesmo amor. Segundo texto. Meu pai é assim. Em aspecto físico não se parece muito comigo, pois ele é um pouco gordinho, baixo e tem o nariz meio achatado. Mas por outro lado, no aspecto espiritual, ele é muito parecido comigo, porque eu penso como ele, eu ajo como ele e eu vivo às custas dele. Meu pai tem muitos defeitos, mas um dos piores é quando ele se tranca no banheiro e começa a ler até decorar a revista do começo ao fim. Meu pai tem 1001 defeitos, sem cortar nada. E são tantos que não dá para escrever porque a folha está muito pequena. Mas além de todos esses defeitos, ele é meu amigo e, acima de tudo, meu pai. Por isso, eu acho um herói, porque ele me ama e eu o amo. Terceiro texto. Meu pai, um amigo. É tão bom ter um pai que nos entenda, nos ajude e sempre está ali ao nosso lado. O meu é um grande amigo. Por exemplo, às vezes não me entendo muito com minha mãe. Assim converso com ele e ele me dá várias opiniões, me ajuda. O principal problema dele é que ele não consegue falar um não para nenhum lá de casa. Ele é uma pessoa especial para mim, mas é claro que tem qualidades e também defeitos. Admire meu pai a capacidade de realizar o que quer. Ajuda sempre os outros com os seus trabalhos. Nos ajuda nos exercícios, é carinhoso. Ele é um grande amigo, um amigo de verdade, e tenho certeza que se eu precisar de alguém, ele está ali para o que der e vier. Não é necessário comentar estes textos. Essa avaliação pode ser feita pelos adultos que se julgam peritos no assunto, mas já deu para perceber que crianças e adolescentes possuem uma enorme capacidade para observar, interpretar, sentir e julgar fatos que ocorrem ao seu redor.
Existem pais que gostariam que seus filhos fossem gênios ou pessoas muito inteligentes. Está certo, o negócio é estimular o cérebro da criança, potencializar suas aptidões. Mas assim como as janelas do aprendizado se fecham com o passar do tempo, as potencialidades cerebrais abrem-se em épocas bem determinadas. De nada adianta atulhar a mente de um bebê com cálculos complexos se os neurônios não estão prontos para processá-los. É preciso entender em que fase cognitiva está o desenvolvimento da criança. Um exemplo de impropriedade é a vontade de alguns pais de ver seus filhos andando o quanto antes. Bebês de 7 ou 8 meses são colocados nos andadores. Não é época de a criança começar a andar. Superestimulada, ela até consegue. O problema é que no futuro pode sofrer de pé chato ou problema de coluna. Ensinar crianças com menos de 5 anos a ler e escrever, sem que elas manifestem algum interesse particular pelas letras, pode até atrapalhar, pois os circuitos que regem a percepção da lateralidade e direcionalidade ainda não estão prontos. Mais tarde, a criança pode sofrer do distúrbio da escrita. Sem noção de esquerda e direita, a criança alfabetizada precocemente troca o P pelo Q, o B pelo D. Confunde-se com os sons das letras também. É preciso ficar claro, estimular não significa queimar etapas, e sim aperfeiçoar habilidades. Para estimular os circuitos neurais responsáveis pela leitura e pela escrita, por exemplo, nada melhor do que no tempo certo oferecer um livro à criança, contar-lhes história, oferecer-lhe lápis e papel. Como em qualquer situação, é preciso bom senso. O desenvolvimento das crianças não deve ser atropelado pela ansiedade de seus pais. Atualmente, muitos meninos e meninas são submetidos a uma rotina infernal. Há pais que montam a agenda de seus filhos como se eles fossem obrigados a se manter ocupados a semana inteira, cumprindo obrigações fixas de segunda a sexta. Uma coisa é estimular, outra massacrar. As consequências podem ir de um estresse e crises de ansiedade à repulsa franca ao objeto que os pais querem impor. Quem não conhece o caso do garotinho cuja mãe queria porque queria que tocasse piano ainda pequeno e que, em vez de aprender a solfejar, desenvolveu o horror à música? A discussão não pode dar-se apenas do ponto de vista de que a criança tem um potencial a ser desenvolvido. Recentemente, um psiquiatra atendeu um garoto de 7 anos em seu consultório. Chorando, o menino contou-lhe que estava triste porque gostaria de ler gibis como seus amigos de fora da escola. Ler em português. O menino estava sendo alfabetizado em inglês. O psiquiatra pergunta: para que isso? O desempenho dessa criança é importante para quem? Para ela ou para os pais? No próximo vídeo falaremos sobre fantasia e modelo esquizofrênico.